Eu escrevi livros criticando Deus, zombei da fé e usei a lógica como defesa, mas tudo desmoronou quando meu coração parou. Agora vou te contar o que aconteceu nos minutos cruciais entre a vida e a morte, e como eu reagi ao perceber, com meus próprios olhos, que Jesus era real. Eu sempre acreditei que tudo precisava passar por 3 filtros: lógica, evidência e racionalidade. Desde jovem, eu cultivava uma espécie de desprezo educado por qualquer manifestação religiosa. Não era raiva, era convicção. Para mim Deus era uma ideia arcaica, um mito agradável que ajudava os fracos a suportar a vida. Eu lia C.S. Lewis, mas não para aprender, e sim para refutar. Conhecia mais versículos bíblicos do que muitos cristãos, mas usava esse conhecimento apenas para desmontá-los em debates. Fui professor universitário por quase 30 anos, especializado em Direito Constitucional e História Antiga. Me convidavam para palestras e simpósios, especialmente sobre o tema Fé versus Razão. Nesses eventos, eu me destacava. Dizia, por exemplo, que se Jesus tivesse existido, teria sido apenas mais um revolucionário mal interpretado. Quanto à ressurreição, eu a considerava fraude, mito ou exagero narrativo. Essa era a minha resposta ensaiada. Escrevi 2 livros, um dos quais foi um best-seller entre acadêmicos. O título era provocador: Deus está em silêncio porque nunca falou. Ali eu reunia argumentos históricos, apontava supostas contradições bíblicas e apresentava estudos críticos sobre o Novo Testamento. Confesso, nunca escrevi com ódio, mas com um orgulho disfarçado de racionalidade, que me fazia sentir mais inteligente do que aqueles que tinham fé. Minha esposa Helena era o oposto. Uma mulher doce, de fé simples, que orava por mim todas as noites sem que eu percebesse. Quando ela se converteu, pensei que fosse uma fase. Mas os meses passaram e ela se tornou cada vez mais firme. Começou a frequentar a igreja, lia a Bíblia com lágrimas nos olhos e falava de Jesus com uma paz que me desconfortava. Eu dizia a ela: você pode acreditar no que quiser, só não tente me arrastar com você. Lembro de uma vez em que ela quis doar parte do nosso salário à igreja. Quase ri na cara dela: joga esse dinheiro no lixo, o efeito é o mesmo, eu disse. Ela não respondeu com raiva, apenas me olhou com tristeza. Isso me incomodou, porque no fundo, sabia que ela tinha algo que eu não conseguia explicar, uma certeza que não vinha de argumentos, e isso me incomodava profundamente. Comecei a sentir que estava perdendo o controle, não da razão, mas da minha casa. Helena orava com as crianças, ouvia músicas cristãs pela manhã, falava de milagres com naturalidade. Parecia viver num mundo paralelo, e eu era o estranho ali. Um dia, sentado no escritório, tive uma ideia que mudaria tudo, se eu conseguir provar, de maneira irrefutável, que a ressurreição de Jesus nunca aconteceu. Ela volta ao mundo real, ela volta para mim. E assim começou minha última investigação. O plano parecia simples: reunir dados históricos, estudar documentos, analisar fontes originais e desmontar o cristianismo pela base, a ressurreição. Se eu destruísse esse ponto, o resto desabaria como um castelo de cartas. Me formei em História Antiga e Direito em Oxford e tinha acesso direto aos bancos acadêmicos mais respeitados do mundo. Conhecia autores céticos, lia publicações seculares, e acreditava já ter lido o suficiente para saber onde estavam as falhas. Só faltava organizar tudo em um argumento final. Comecei com o básico: Evangelhos, cartas de Paulo, Joséfo, Tácito, tudo que envolvesse referências à morte e ressurreição de Jesus. E a primeira surpresa veio logo. Por mais que eu buscasse contradições internas, os relatos da morte de Jesus, tanto nos textos cristãos quanto nas fontes externas, convergiam. Nenhuma fonte histórica séria, mesmo anticristã, negava que Jesus tivesse sido crucificado. Pelo contrário, o Talmud judeu, por exemplo, admitia isso com desdém. Ok, ele morreu. Isso não prova nada, pensei. Passei para a segunda fase, as testemunhas. Aqui mais uma surpresa. Esperava encontrar uma mitologia mal construída, cheia de falhas temporais e versões inconsistentes. Mas, para minha frustração, descobri que os relatos da ressurreição não surgiram séculos depois, como nas lendas gregas. Eles foram proclamados quase imediatamente após a morte de Jesus. Paulo,
que perseguia os cristãos, escreve sobre isso apenas 22 anos depois da crucificação, e o conteúdo que ele escreve já circulava na igreja desde os primeiros meses após o evento. Isso é perigoso, pensei. Se a ideia da ressurreição foi proclamada tão cedo, antes que qualquer nova geração surgisse, não havia tempo suficiente para a lenda evoluir. Sherwin White, historiadora de Oxford, dizia exatamente isso: o intervalo é pequeno demais para que se apague o núcleo histórico. Comecei a me sentir pressionado. As perguntas que eu tinha vinham com força, mas as respostas se empilhavam também, e não do lado que eu queria. Tentei uma abordagem mais direta. Talvez eles tenham mentido, inventado tudo. Mas esse argumento morria diante de uma verdade incômoda: muitos deles morreram defendendo o que viram. E ninguém morre por uma mentira que sabe que inventou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago apedrejado, Estevão apedrejado, Paulo decapitado. Nenhum deles tentou escapar, nenhum deles disse: calma, foi só um boato. Isso me atormentava. Eu ainda resistia, tentava desconstruir, lia um novo artigo, procurava um erro. Mandava mensagens para colegas ateus, alguns respondiam com silêncio, outros apenas diziam: os dados são bons, mas eu não consigo acreditar. E foi ali que caiu a ficha: ninguém me dizia que as provas eram fracas, só diziam que não queriam crer. E eu me vi diante de um espelho. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de provas. Talvez o problema fosse eu. A verdade é que algo dentro de mim já começava a rachar. Mas meu orgulho estava bem treinado, então eu não mostrava nada. Continuava escrevendo, palestrando, mantendo minha imagem intacta. Por fora, era o mesmo Vitor, racional, equilibrado, cético. Por dentro, no entanto, uma pergunta ecoava com mais força a cada dia. E se eu nunca gostei de perguntas abertas demais, sempre preferi teses, essa pergunta, por algum motivo, não ia embora. Tudo aconteceu em uma terça-feira à noite. Eu estava preparando um novo artigo, digitando no silêncio do meu escritório, quando senti um peso estranho no peito. Pensei que fosse tensão muscular, ignorei. Levantei para beber água, mas as pernas não obedeceram. A dor cresceu. Era aguda, cortante, como se alguém apertasse meu coração com as duas mãos. Caí de joelhos, e pela primeira vez em muito tempo, senti o medo, um medo genuíno, o medo de não acordar. As luzes começaram a oscilar, o ambiente ficou mais gelado, o ar parecia se dissipar. Não sei se cheguei a gritar, mas lembro da sensação de estar afundando. Não no chão, mas dentro de mim, como se minha alma estivesse se desprendendo do corpo. Tudo que antes parecia sólido escorria por entre meus dedos. Então um silêncio profundo tomou conta de tudo, tão absoluto que até meus próprios pensamentos se calaram. Quando abri os olhos, não estava mais no escritório, nem no hospital, como imaginei. Havia apenas escuridão ao meu redor, mas não era uma escuridão qualquer, era como se eu estivesse flutuando em um espaço onde o tempo não existia mais. Não havia som, não havia paredes, nem corpos, apenas a minha consciência. E foi ali nesse vazio absoluto, que percebi, eu estava morto. Meu primeiro impulso foi negar, tentar convencer a mim mesmo de que era apenas um sonho ou um erro do cérebro, mas eu sabia. Sabia com uma certeza indescritível, uma certeza que nunca senti enquanto estava vivo. Era como se eu estivesse mais acordado do que nunca. E então algo começou a acontecer. Um clarão, distante, cortou a escuridão. Não veio com violência, mas com uma autoridade indescritível. Era uma presença forte, pura, irresistível. E naquele instante, senti que tudo dentro de mim estava sendo exposto. Não havia mais defesas, argumentos ou palavras. Minha alma estava nua diante de algo que via além de qualquer raciocínio. Eu tremia, e no fundo sabia que estava prestes a encontrar aquele que passei a vida inteira negando. A luz não era como aquelas que conhecemos na Terra. Ela não ofuscava meus olhos, não vinha de um ponto específico, mas ainda assim iluminava tudo ao redor. Havia algo naquela claridade que me atravessava por dentro, como se cada parte de mim estivesse sendo escaneada por uma presença pura. E por mais que não houvesse som,
eu compreendi algo sendo dito, não em palavras, mas em consciência. Meu instinto humano quis recuar, me esconder, mas não havia para onde fugir. Não tinha mais corpo, nem desculpas, nem paredes, apenas a minha essência exposta como nunca antes. E diante de mim, ele apareceu. Não caminhou, não fez um grande anúncio. Ele simplesmente estava ali. Santo e imenso. Impossível de descrever sem empobrecer a experiência. Algo dentro de mim sabia exatamente quem ele era. Não era o Jesus das imagens que eu zombava, não o Jesus domesticado das vitrais ou das caricaturas de igreja. Ele não carregava julgamento nos olhos, mas uma autoridade que fez todo o meu orgulho se calar sem resistência. O mais surpreendente era que em vez de raiva, havia dor, uma dor silenciosa, como a de alguém que sabe a verdade, viu você se afastar, mas ainda assim permanece de braços abertos. Senti vergonha. Uma vergonha tão intensa que queimava mais do que qualquer castigo. Naquela presença santa, cada artigo que escrevi contra ele, cada palestra onde ridicularizei a fé, cada riso debochado que lancei contra os que acreditavam, tudo isso passou diante de mim como uma maré amarga. E eu soube, sem que ele precisasse dizer uma palavra, que eu estava errado. Não por falta de provas, não por falta de oportunidades, mas por dureza de coração, por confiar mais em mim mesmo do que na possibilidade de que existisse algo maior do que eu. Foi então que ele falou. Sua voz não era som, mas invadiu o espírito, como um rio que quebra pedras no caminho. Vitor, não foi a ausência de evidências que te cegou, foi a ausência de rendição. Quando ouvi essas palavras, algo em mim se desfez. Minhas muralhas ruíram, minhas certezas desabaram. Eu estava diante da verdade. Não uma ideia, não uma tese, mas uma pessoa viva, gloriosa, eterna. E naquele momento, a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Jesus não me guiou com palavras, era como se minha consciência fosse puxada pela dele, não com força, mas com precisão. Eu senti meu espírito sendo transportado para algo além daquele espaço branco e sereno, como se estivéssemos atravessando dimensões invisíveis aos olhos humanos. E então, sem aviso, a cena mudou. Eu me vi diante de uma colina antiga. O céu estava sombrio, carregado, como se o próprio firmamento estivesse de luto. E ali estava ele, pregado a uma cruz, ensanguentado, dilacerado. Suas mãos estendidas, seu corpo arqueado pela dor. Havia soldados romanos cuspindo no chão, zombando. Mulheres choravam ao longe. E eu estava ali, mas não como espectador. Eu sentia, como nunca antes, que o pecado que escorria daquela cruz era meu. Cada golpe, cada cravo, cada gota de sangue derramada era uma resposta ao meu orgulho disfarçado de razão. Olhei para o rosto dele, e o que vi não foi ódio, mas entrega. Uma entrega tão profunda que palavras humanas jamais poderiam explicar. Era como se ele dissesse, mesmo sabendo que você me negaria, eu morri por você. Quis gritar, quis correr e tirá-lo dali, mas não podia. Aquilo já havia acontecido. Era real e estava sendo mostrado para mim, não como uma lembrança distante, mas como uma prova eterna daquilo que eu neguei com convicção cega. A cena mudou mais uma vez. Agora eu estava em um ambiente mais discreto, iluminado apenas por tochas. Vi homens sentados em círculo, os apóstolos. Seus rostos abatidos, medo nos olhos. Pedro murmurava palavras, com as mãos no rosto. João orava em silêncio. Então Jesus entrou. Vivo, ressurreto, glorioso. Eles não acreditaram de imediato. Alguns recuaram, outros tremeram, mas quando ele falou, algo no ar se quebrou. Eles caíram de joelhos. Não era ilusão. Não era alucinação coletiva. Era o próprio Deus encarnado ali com eles novamente. Fui lançado para outro tempo, outro lugar. Um homem de olhar firme cavalgava por uma estrada poeirenta. Era Saulo. Ele perseguia os cristãos com fúria. De repente uma luz o derrubou. Vi quando ele caiu ao chão, cobrindo o rosto, ouvindo aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu senti aquela voz atravessando o tecido da realidade. Era a mesma voz que agora me falava.
E então entendi, aquele homem, tão cego pela religião quanto eu pela razão, teve sua vida transformada. Se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Não por causa de um argumento, mas porque viu a verdade, face a face, assim como eu estava vendo. Agora minha mente tentava desesperadamente se agarrar a algum tipo de lógica, mas a cada nova revelação, minha resistência se desintegrava. Jesus não me oferecia apenas fatos frios, ele me permitia vivenciar a eternidade por trás de cada um deles. Eu vi os testemunhos diretos, as conversões, o sangue dos mártires que não deram suas vidas por uma fábula, mas porque sabiam que aquilo era mais real do que a própria existência. Com os olhos lacrimejando, caí prostrado. Pela primeira vez eu compreendi com o coração o que passei uma vida inteira tentando negar com a mente. A cruz não era um mero símbolo, mas um veredito, e o túmulo vazio era a prova de que eu estivera do lado errado o tempo todo. Permaneci ali, prostrado, não por imposição, mas porque algo dentro de mim havia se quebrado. Aquilo que sempre chamava de convicção não passava de uma muralha de arrogância, cuidadosamente construída ao longo dos anos. Agora ela jazia em pedaços diante dele. Não havia mais discursos, justificativas ou jogos de palavras, apenas eu, em minha essência, encarando o que me tornei. Jesus se aproximou, mas eu não conseguia olhar para ele. Sentia como se todo o peso da minha vida estivesse sobre mim. Não o peso das dúvidas, mas o peso das decisões conscientes que tomei, ignorando as respostas que sempre estiveram ao meu alcance. Então ele falou, sua voz firme, mas carregada de uma tristeza santa: Vitor, você estudou os fatos, mas se recusou a ver a verdade. Aquilo me cortou profundamente, porque eu sabia que era real. Eu conhecia os dados, li os textos originais, acompanhava as descobertas arqueológicas, e mesmo assim, resisti. Porque aceitar a verdade significava reconhecer que eu não era o centro, e eu não queria perder esse trono invisível. Você não me rejeitou por falta de provas, ele continuou, mas preferiu o controle. Preferiu ter razão a ter redenção. Minhas lágrimas caíam sem controle. Eu queria pedir perdão, mas não sabia como. Por dentro algo gritava, me dê outra chance, mas minha vergonha me impedia de falar. Então Jesus se ajoelhou diante de mim. Ele, o Santo, o Rei, o Cordeiro, se abaixou à minha altura e tocou meu ombro com a ponta dos dedos. Eu estive com você nas madrugadas em que você questionava tudo. Eu ouvi seus pensamentos quando você dizia que a vida era vazia demais para ser só isso. Eu vi você tremer por dentro ao ver sua esposa orar. Vi o conflito, o incômodo, o medo. Eu vi e mesmo assim te amei. Aquilo me desarmou completamente. Nenhuma divindade inventada pela mente humana se curva diante do arrogante, mas ele se inclinava, não para se submeter, mas para me levantar. E ali pela primeira vez, compreendi o que era graça. Não como um conceito teológico, mas como um toque, um gesto, uma presença. Eu não vim te humilhar, Vitor. Eu vim te restaurar, porque mesmo quando você zombava da cruz, eu já via o homem quebrado que existia por trás da lógica. Foi nesse momento que tudo em mim se rendeu. Com a alma rasgada, eu consegui sussurrar, me perdoa, eu estava tão cego. E ele respondeu, eu sei, e é por isso que morri por você. Jesus se levantou, e enquanto ainda estava ajoelhado, estendeu a mão. Ao tocá-la, fui envolvido novamente pela luz viva, mas dessa vez senti como se atravessássemos o próprio tempo. Não vi portas, não vi estrada, mas em um instante, estávamos diante de algo que jamais poderei esquecer. Era um lugar amplo, sem limites visíveis, como se a eternidade se curvasse ali, à minha frente. Milhares, talvez milhões, de velas estavam acesas. Cada uma tremulava com uma chama suave, algumas firmes, brilhando intensamente, outras lutando para resistir, apagando e reacendendo num sopro frágil. E em meio a elas, havia outras tantas que já haviam se apagado completamente, deixando apenas rastros de fumaça e cera derretida. Essas, disse Jesus com os olhos marejados, são as consciências. Cada chama representa uma alma que teve acesso à verdade. Algumas responderam, outras resistiram, e algumas ignoraram até o último suspiro. Fiquei em silêncio, sentindo uma pressão no peito, e antes mesmo que eu perguntasse,
Ele continuou: E você, Vitor? Era como se a chama que ainda restava em você tivesse sido alimentada por tantas orações, por tantas palavras que te alcançaram. Mas você, com o vento do seu orgulho, soprava contra o fogo. Mesmo assim, eu esperei. Meus olhos estavam marejados, e a cada vela apagada, parecia ouvir um grito silencioso sobre as oportunidades desperdiçadas, sobre o tempo que não volta mais. Por que está me mostrando isso? Perguntei, com a voz embargada. E ele respondeu: porque o conhecimento sem rendição é o maior veneno para a alma. Você sabia demais, mas amava pouco. Não vim para salvar mentes que se acham autossuficientes. Vim para alcançar corações quebrantados. A visão mudou. Vi Helena, minha esposa, ajoelhada ao lado da cama, orando por mim sozinha. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto enquanto ela dizia: Jesus alcança o coração de Vitor, mesmo que seja no último segundo. Eu desabei. Era como se estivesse assistindo aquilo pela primeira vez, vendo tudo que nunca quis encarar. Vi meus filhos olhando para mim, buscando um sinal de fé, mas encontrando apenas argumentos. Vi cada semente que Deus tentou plantar em minha vida ser arrancada por minhas próprias mãos. Mas por que me trouxe aqui, se eu falhei tanto? Perguntei soluçando. E Jesus respondeu: porque mesmo com suas falhas, você ainda tem algo que muitos já não têm: tempo. Então ele tocou meu peito, e naquele toque, algo reacendeu dentro de mim, como se aquela vela, a minha vela, que antes tremulava, agora ganhasse nova vida. Uma chama firme, limpa e verdadeira. Volte, Vitor, e diga a eles que eu sou real, não apenas nas palavras, mas no coração. Um clarão me envolveu, a visão desapareceu e a luz sumiu. A última coisa que ouvi antes de voltar foi o sussurro dele: queimar com a verdade é melhor do que viver nas sombras da dúvida. Quando o clarão cessou, senti como se tivesse sido lançado de volta a um espaço apertado, quase sufocante. O peso da matéria me envolvia, meu corpo, que antes flutuava leve e livre, agora me puxava de volta à realidade. Foi como entrar em uma casa antiga depois de muito tempo longe. O peito doía, os músculos estavam rígidos e o ar parecia pesado, mas eu estava vivo. Abrindo os olhos com dificuldade, as luzes do hospital eram como uma agressão aos meus sentidos. Alarmes soavam, vozes ao fundo, e uma enfermeira correu até mim. Um médico gritava ordens, alguém segurava minha mão e chorava baixinho. Era Helena. Fiquei imóvel por alguns segundos, não por fraqueza, mas porque o que eu acabará de viver era maior do que qualquer reação imediata. Meus olhos, que antes analisavam tudo com frieza, agora viam cada detalhe com reverência. O rosto de Helena, banhado em lágrimas, era como uma pregação inteira. As mãos trêmulas dos profissionais tentando estabilizar meus sinais vitais, tudo me lembrava de que eu havia voltado por misericórdia. Um dos médicos se inclinou e disse: nós perdemos você por 4 minutos. Não havia mais pulso, nenhuma atividade. Mas você voltou. Para eles 4 minutos foi pouco. Para mim, foi uma eternidade. Nos dias seguintes fiquei em observação, mas não conseguia dormir, não por medo, mas porque meu coração pulsava com uma urgência que eu nunca havia sentido antes. Cada batida dizia: você foi alcançado. Quando Helena percebeu, não me questionou. Apenas segurou minha mão e sussurrou: eu sabia que ele te ouviria. Eu chorei pela primeira vez na frente dela. Não por dor, mas por gratidão, porque mesmo com todos os meus argumentos, ele me encontrou, me mostrou e me amou. Hoje não sou pastor nem palestrante motivacional. Sou apenas um homem que viu o que há do outro lado. Vi a cruz, a ressurreição, a eternidade, e não por causa de uma experiência religiosa ou emocional, mas porque fui confrontado pela própria verdade em forma de pessoa. Se você acha que Deus precisa provar algo para te convencer, talvez o que falte não seja mais provas, mas menos resistência. O inferno não é apenas um lugar de fogo. É o destino de todo coração que insiste em viver sem luz. Eu voltei, e estou aqui para dizer: ele é real. Ele está vivo e ainda está esperando por você. É impossível ouvir essa história e não ser tocado de alguma forma. A Bíblia diz em João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o ouve,
mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.